Sabias que o líder mundial do ar-condicionado começou por fabricar tubos para aviões numa pequena oficina em Osaka? Hoje, a Daikin é uma empresa que domina o clima do planeta. Mas será que o aquecimento global e a explosão da inteligência artificial chegam para manter a máquina a faturar? Ou será que as tarifas americanas e a perda de eficiência estão a ameaçar o seu reinado? Bem, fica desse lado, porque nos próximos minutos eu vou desmontar um modelo de negócio da Daikin e descobrir se esta ação é ou não uma oportunidade para o teu portfólio. Vamos a isso. A história da Daikin começa longe do ar-condicionado, no Japão, ainda a dar os primeiros passos da industrialização no início do século XX. Yamada Akira, um técnico que tinha passado pelo arsenal militar de Osaka, funda, em 1924, a Osaka Metal Industries, uma pequena fábrica que produzia tubos radiadores para aviões. O momento-chave da empresa surge depois quando aposta na química do flúor, um domínio que a maioria dos concorrentes na altura ignorava, e desenvolve internamente a tecnologia de refrigerantes fluorados. Esta decisão, tomada ainda nos anos 30, é a semente de tudo o que viria depois. Sem química do flúor não há refrigeração eficiente e sem a refrigeração eficiente não há Daikin como a conhecemos ao dia de hoje. Ao longo das décadas seguintes, a empresa acumulou uma série de medalhas por ter sido a primeira em temas que hoje soam quase rotineiros, mas que na altura definiram categorias de produtos inteiras. O primeiro ar-condicionado tipo package, no Japão, em 1951, a entrada no negócio de aparelhos domésticos, em 58, o primeiro sistema multi-split para edifícios, em 82. É também nesta fase que a empresa atravessa crises sérias, incluindo um déficit motivado pelo choque petrolífero em 75. Isto foi resolvido através de uma reconversão maciça de trabalhadores da produção para a área comercial, um episódio que a Daikin ainda hoje evoca como fundador da sua rede de distribuição doméstica. A expansão para o mercado global acontece finalmente nos anos 90 e 2000, sob a liderança de Noriyuki, que identifica os Estados Unidos e a Europa como mercados praticamente virgens para uma empresa que já dominava simultaneamente os segmentos residencial, comercial e industrial no Japão. A aquisição do grupo britânico OEL em 2007 foi a maior compra da história da empresa e catapultou a Daikin para a liderança global em vendas de ar-condicionado em 2010. 5 anos depois, a compra da americana Goodman, líder em sistemas residenciais nos Estados Unidos, deu à Daikin finalmente uma posição sólida no maior mercado de climatização do mundo, algo que duas tentativas anteriores, em 81 e 98, não tinham conseguido. O resultado destas quase 2 décadas de expansão é impressionante. Entre 2005 e 2025, as vendas e o lucro operacional multiplicaram-se por quase 7 vezes e as vendas no estrangeiro cresceram 12 vezes. Um crescimento que muitas empresas no setor industrial invejariam. Mas explicar o modelo de negócio da Daikin é, no fundo, explicar como é que uma empresa decidiu controlar praticamente toda a cadeia de valor de um produto que a maioria dos concorrentes prefere montar a partir de peças compradas a terceiros. O grosso da receita, mais de 92%, vem do negócio de ar-condicionado e climatização, que inclui desde o pequeno aparelho split doméstico até sistemas centralizados para hospitais, aeroportos ou centros de dados. Os restantes segmentos são bem mais pequenos, mas estrategicamente relevantes. A química fornece resinas e gases fluorados usados nos semicondutores, nos automóveis e nas telecomunicações, o negócio de equipamentos hidráulicos industriais e uma pequena divisão de sistema de defesa e equipamentos médicos de oxigênio, herdeira direta do know-how de precisão acumulado ao longo de um século. E a engenharia por detrás deste negócio tem 4 pilares fundamentais. Primeiro, a produção verticalmente integrada. Compressores, motores e placas eletrónicas são desenvolvidos e fabricados internamente, o que dá à Daikin um controle sobre os custos e sobre o know-how que normalmente ficaria disperso por fornecedores externos. Segundo, o conceito de produção mais próxima do mercado. Isto significa ter 5 polos de desenvolvimento e fabrico regionais autónomos em vez de uma única fábrica gigante a exportar para o resto do mundo. Terceiro, o que chamam desenvolvimento 4 em 1, juntando investigação, produção, vendas e aprovisionamento, tudo numa única estrutura regional, o que acelera a adaptação do produto. E quarto, talvez o mais subestimado por quem olha para a empresa do lado de fora, é uma rede de distribuição própria construída ao longo de décadas que permite à Daikin não vender apenas
apenas a caixa, mas acompanhar a instalação, a manutenção e cada vez mais vender soluções energéticas em vez de um equipamento isoladamente. Mas a empresa não opera sozinha. O setor da climatização vive um paradoxo que, goste ou não, favorece quem está bem posicionado. O aquecimento global aumenta a procura pelos próprios produtos, que em larga medida também consomem a energia que contribui para esse aquecimento. Segundo as estimativas da Agência Internacional de Energia, citadas pela própria Daikin, a procura elétrica associada ao arrefecimento deve triplicar entre 2015 e 2050, à medida que economias emergentes enriquecem e as temperaturas médias do planeta sobem. Isto cria uma dinâmica estrutural de crescimento no longo prazo para o setor que poucas indústrias tradicionais conseguem exibir com tanta clareza. Ao mesmo tempo, os reguladores em todo o mundo apertam o cerco à ineficiência energética e aos refrigerantes com elevado potencial de aquecimento global, obrigando os fabricantes a investir pesadamente em tecnologia inversora e em refrigerantes de baixo impacto ambiental. Esta pressão regulatória, que poderia ser vista como um custo, tem funcionado historicamente como uma barreira de entrada que beneficia quem já tem escala e know-how acumulado e prejudica fabricantes menores ou mais dependentes de tecnologia licenciada. A Europa é o exemplo mais visível desta dinâmica. O abandono gradual de caldeiras a combustíveis fósseis em favor de bombas de calor é uma política deliberada de descarbonização dos edifícios que cria um mercado inteiro praticamente do zero para quem tiver a tecnologia certa. Há ainda uma característica estrutural deste negócio que o distingue de outros bens duradouros: a pós-venda é decisiva. Ao contrário de um eletrodoméstico comum, um sistema de climatização exige instalação especializada, manutenção periódica e, mais cedo ou mais tarde, substituição de componentes, o que cria uma relação prolongada entre o fabricante, o instalador e o cliente final. Quem controla a rede de distribuidores e instaladores controla na prática uma parte importante da economia deste setor, e é aqui que a Daikin historicamente investiu mais do que praticamente qualquer concorrente. E por falar em concorrentes, é verdade que a Daikin, como já seria de esperar, não está sozinha neste tabuleiro. No mercado chinês, o principal concorrente histórico é a Gree Electric, uma gigante local com quem a Daikin tem, aliás, uma relação ambígua de cooperação e competição. Em 2008, a Daikin licenciou tecnologia inversora à Gree, precisamente para acelerar a adoção da tecnologia no mercado chinês, um gesto que ajudou a elevar a taxa de penetração de inversores em aparelhos residenciais chineses de menos de 10% para mais de 90% atualmente, mas que também acabou por armar um concorrente doméstico de peso. Nos Estados Unidos, o terreno é disputado com nomes como a Carrier, a Trane Technologies e a Johnson Controls, empresas com raízes americanas profundas e uma rede de distribuição própria, sendo que a Daikin só conseguiu uma posição relevante no setor residencial americano através da aquisição da Goodman em 2012. Na Europa, compete com fabricantes locais e com outros grandes grupos japoneses como a Mitsubishi Electric e a Panasonic, enquanto na Ásia emergente enfrenta cada vez mais fabricantes coreanos como a LG e a Samsung, além de alguns players chineses de low cost como a Midea. A diferença que a empresa tenta cultivar face a este conjunto heterogéneo de rivais assenta em ser a única fabricante mundial que domina simultaneamente a climatização e os refrigerantes, o que lhe permite desenhar sistemas integrados em vez de montar o equipamento a partir de compressores ou gases comprados a terceiros. Outros concorrentes têm, é verdade, escala global comparável ou até superior em alguns segmentos específicos, mas poucos conseguem replicar a amplitude de gama que vai do pequeno split doméstico ao chiller industrial de grande capacidade. Esta amplitude é simultaneamente uma força e um fator que dilui o foco. E vale a pena ter presente que em segmentos individuais, como compressores para o mercado americano, a Daikin preferiu recentemente associar-se à Copeland em vez de competir sozinha, o que sugere também aqui alguma humildade estratégica. Mas já que estamos a falar em geografia, eu quero mostrar-vos que poucas empresas industriais japonesas apresentam uma dependência tão marcada do estrangeiro como a Daikin. E este facto vai ser importante para perceber mais tarde os seus riscos e oportunidades. Cerca de 83% das vendas e 86% dos colaboradores estão fora do Japão, uma inversão completa face a 2005, quando apenas 45% da receita vinha do exterior. Dentro desta internacionalização, é a região das Américas que domina de forma muito clara, representando cerca de 40% das vendas do negócio da climatização, seguida pela Europa e pela região Ásia-Oceania, cada uma com cerca de 16%, e só depois o Japão com 15%.
Esta concentração nas Américas tem uma origem muito concreta e que eu já mencionei, que foi a aquisição da Goodman em 2012, e isto significa que a saúde do negócio da Daikin está hoje mais amarrada ao ciclo de construção residencial americano e às políticas de transição energética dos Estados Unidos do que a qualquer outra economia isolada, incluindo o próprio Japão. É também nos Estados Unidos que se fazem sentir com maior intensidade dois dos maiores desafios recentes: a disrupção na oferta durante a transição regulatória de refrigerantes, que gerou alguma volatilidade de procura em 2024 e 2025, e o impacto direto das tarifas alfandegárias impostas pela administração Trump, que a própria empresa já quantificou em cerca de 47 mil milhões de ienes de impacto negativo que se espera no lucro operacional deste ano. A China, por seu lado, representa hoje uma fatia menor de receita do que seria de esperar, dado o tamanho do mercado chinês, penalizada pela crise prolongada do setor imobiliário local, mas a Daikin optou por reposicionar essa operação como uma zona de reforço de soluções, vendendo não apenas o aparelho, mas o valor acrescentado em habitação de gama alta, uma estratégia mais defensiva num mercado que já deixou de crescer ao ritmo de outrora. A Índia, por contraste, é hoje tratada explicitamente como a próxima grande fronteira de crescimento, com um investimento contínuo desde 2009 e uma nova fábrica em Shipperubundur e uma parceria recém-firmada com a taiwanesa RECI para a produção conjunta de compressores, antecipando que o mercado indiano de climatização passe de cerca de 7 milhões de unidades anuais para mais de 50 milhões até 2035. E já que entramos a falar em números, o relatório anual terminou em março de 2025, trouxe à Daikin resultados recordes, apesar de um ambiente operacional muito difícil. Uma receita de 5 bilhões de ienes e um lucro operacional de 414 mil milhões, ambos superiores ao ano anterior. A margem operacional, porém, continua a recuar e este recuo é apontado como o principal problema a resolver, motivado pela quebra de procura nas bombas de calor na Europa, pela retração no mercado imobiliário chinês e por disrupções muito pontuais na oferta dos Estados Unidos. O balanço desta empresa é sólido, o rácio de capitais próprios sobre os ativos fixou-se à volta dos 55%, é o 8º ano consecutivo acima de 50%, a dívida ficou ali à volta dos 987 mil milhões de ienes, com um rácio de alavancagem próximo de zero, ligeiramente abaixo do ano anterior, apesar de um aumento em termos absolutos motivado por financiamentos de longo prazo. A geração de caixa atingiu os 460 mil milhões de ienes, que para um capex em declínio deixa fluxos livres a crescer a cerca de 4% ao ano na última década. As métricas de performance mostram-nos uma empresa que, à medida que cresce, se torna menos eficiente, com um ROIC, um ROA e um ROE todos numa tendência decrescente, um ponto que, aliás, a gestão reconhece abertamente como o principal trabalho de casa a fazer nos próximos anos. Vale ainda destacar a política de remuneração acionista. O dividendo relativo ao exercício do ano passado fixou-se em 330 ienes por ação, incluindo um dividendo comemorativo extraordinário pelos 100 anos da empresa, e a Daikin compromete-se a manter um rácio de distribuição sobre os ativos líquidos de pelo menos 3%, uma métrica menos comum do que o tradicional payout ratio, mas que reflete uma filosofia de remuneração ligada à qualidade do balanço e não apenas ao lucro contabilístico de curto prazo. É uma política conservadora, pouco comum, mas que mostra que existe ainda muito espaço para crescer o dividendo. Falando de potencial, a Daikin tem aqui várias frentes que se reforçam mutuamente. A primeira e mais estrutural é a transição forçada de sistemas de aquecimento a combustíveis fósseis para bombas de calor em mercados desenvolvidos, sobretudo na Europa, onde a regulação está a empurrar o mercado numa direção que favorece diretamente a tecnologia central da Daikin, mesmo que o ritmo de adoção tenha desiludido nos últimos 2 anos devido a cortes em apoios públicos. A segunda é a explosão da procura ligada aos data centers, um mercado que a própria empresa descreve como tendo crescido 163% entre 2021 e 2024, apenas na vertente norte-americana, motivado pela expansão da inteligência artificial e pela necessidade crescente de sistemas de arrefecimento sofisticados. A terceira frente é a Índia, tratada não apenas como um mercado de venda, mas como uma plataforma de exportação para a África e Médio Oriente, aproveitando semelhanças climáticas e de infraestrutura elétrica entre estas duas geografias. A quarta é a transformação de um modelo de negócio em direção a receitas de serviço e soluções menos dependentes do ciclo de venda. Um caminho que a Daikin já está a percorrer com sucesso, que se consegue medir no segmento norte-americano, onde a proporção da receita ligada a soluções subiu de cerca de 30% em 2022 para 45% no ano passado. E a ideia é superar os 50%
no próximo ano. Por fim, há aqui um potencial menos óbvio, mas igualmente relevante, a monetização da tecnologia própria através de parcerias, como foi a joint venture com a Copeland nos Estados Unidos ou com a Reshi na Índia, que permitem à empresa acelerar a adoção de inversores e refrigerantes de baixo impacto ambiental sem ter de construir sozinha toda a capacidade produtiva necessária. Assim que a minha projeção para o EBITDA desta empresa na próxima década é de 8%, um valor alinhado com a tendência que trazia e que permite de maneira conservadora absorver aquilo que pode ser uma expansão de margem no futuro. Para um múltiplo de saída nas 10 vezes, sem expansão do mesmo, o resultado seria uma valorização anual de quase 8%, sem contar aqui com o dividendo e, obviamente, na divisa japonesa. Se por outro lado eu projetar os fluxos de caixa para a mesma valorização de 8% ao ano, o valor intrínseco seria de 32 mil ienes japoneses. Esta minha projeção assume que a empresa consegue crescer os fluxos de caixa livres por ação a valores de quase o dobro da última década, que foram os tais 4% que vimos anteriormente, e que se eu ajustar para crescimentos à volta dos 5% a 7%, então o preço justo de uma ação cai drasticamente para os 23 mil ienes. Isto significa que se tu acreditas que a empresa consegue crescer acima destes valores, então o preço atual do mercado é atrativo. Já se tu achas que não vai conseguir responder a estas projeções, então não estamos aqui a falar de nenhuma pechincha. Temos, sim, de falar é do moat, ou da vantagem competitiva, é que dominar simultaneamente 3 tecnologias centrais, como a bomba de calor, o inversor e o controle do refrigerante, é relativamente raro entre os concorrentes que normalmente se especializam numa ou duas destas áreas. E isto permite à empresa desenhar sistemas otimizados de ponta a ponta, em vez de estar a integrar componentes de terceiros. A esta estratégia somas uma escala de distribuição construída ao longo de décadas em mais de 170 países, algo que o dinheiro sozinho não compra da noite para o dia, porque exige relações de confiança acumuladas com distribuidores e instaladores locais. Um segundo pilar deste fosso competitivo é a propriedade intelectual em refrigerantes, uma área em que a Daikin tem jogado um papel curioso de líder, que também abre mão da exclusividade quando lhe convém estrategicamente. A empresa cedeu gratuitamente a nível mundial quase uma centena de patentes relacionadas com o refrigerante R32, precisamente para acelerar a adoção global da tecnologia mais eficiente e menos poluente, um gesto que à primeira vista parece contraditório com a lógica da defesa e vantagem competitiva, mas que na prática consolidou o R32 como padrão de mercado e reforçou a posição da Daikin como autoridade técnica de referência no setor, uma espécie de fosso reputacional que se traduz depois em poder de fixação de preço e em relações privilegiadas com reguladores na definição de novas normas. Mas nenhuma análise ficaria completa sem tocar nos riscos, e a Daikin enfrenta vários que não são meramente conjunturais. O primeiro, e talvez o mais imediato, é a exposição tarifária americana. As tarifas de Trump já estão orçamentadas em cerca de 47 mil milhões de impacto negativo e a própria empresa admite incerteza adicional sobre os efeitos indiretos na procura caso a economia americana desacelere, um cenário para o qual já preparou planos de contingência consoante a queda de vendas seja de 5% ou 10%. O segundo risco estrutural é regulatório e ambiental, ainda que de uma forma paradoxal também seja uma fonte de oportunidade. A Daikin lida com substâncias PFAS, um grupo de compostos fluorados sob escrutínio crescente em várias jurisdições, e embora a empresa sublinhe ter terminado a produção e o uso de PFOA há anos e não produzir atualmente nem os PFOS nem os PFHS, o ambiente regulatório em torno de químicos fluorados continua a evoluir e pode implicar custo de conformidade ou restrições futuras que afetem o negócio químico, que hoje é pequeno em termos de receita, mas estrategicamente está ligado ao negócio central de refrigerantes. A 3M, para quem conhece os litígios, é uma empresa que sabe bem o que isto custa. O terceiro risco é a dependência de um único mercado geográfico dominante, as Américas, que representam 40% da receita de climatização. Qualquer travagem prolongada na construção residencial americana, subida de taxas de juros que penaliza as hipotecas ou intensificação da guerra comercial atinge a Daikin de uma forma desproporcionada face a concorrentes com carteiras geográficas mais equilibradas. A isto somas a fragilidade específica do mercado chinês, que ainda está arrastado pela crise imobiliária, e a incerteza sobre o ritmo real da adoção de bombas de calor na Europa, que já desiludiu as próprias projeções internas da empresa no ciclo mais recente. E isto tem obrigado a Daikin a rever em baixa as metas do plano estratégico atual.
Por último, há aqui um risco silencioso, mas não menos real, a compressão da rentabilidade sobre o capital investido nos últimos anos. Isto é reconhecido pela própria gestão como preocupante e sugere que parte do investimento recente em capacidade produtiva e em aquisições ainda não está a gerar o retorno esperado. E a resolução deste problema vai depender da execução operacional mais do que fatores externos, o que torna este provavelmente o risco mais dentro do controlo direto da gestão, mas também aquele cuja resolução vai ser mais visível aos investidores nos próximos tempos. Dito isto, não me parece a mim que estamos perante uma má empresa, mas também não me deixou muito entusiasmado. As tendências de top e bottom line são boas, têm bons fluxos de caixa, mas uma ineficiência preocupante, o que pode sinalizar aqui alguma erosão na vantagem competitiva. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre esta empresa, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Foi uma semana negativa para a maioria dos mercados, com o nosso PSI e praticamente toda a Europa a apresentarem perdas na casa dos 2%. Já o S&P 500 e o Nasdaq foram dos poucos índices que conseguiram mostrar ganhos num oceano de vermelho. No que respeita a notícias, a nova receita alemã do chanceler Friedrich Merz promete aliviar a sufocada classe média do país à custa de um aumento de impostos para os escalões mais ricos. É uma narrativa comovente, quase bíblica, que tenta vender a ilusão de que a máquina fiscal alemã descobriu a pólvora da justiça social. Na verdade, está apenas a fazer o que qualquer governo encurralado faria: ordenhar a elite para não deixar colapsar o motor produtivo que sustenta o país. E o cinismo desta situação reside no facto da classe média ser um conceito muito elástico que serve para ganhar eleições, enquanto a verdadeira riqueza globalizada tem pés rápidos e contabilistas criativos o suficiente para conseguir fugir a qualquer nova taxa antes que o decreto saia do papel. No fim do dia, a promessa do alívio fiscal costuma evaporar-se na burocracia e os mesmos de sempre continuam a pagar a fatura de um Estado social cada vez mais caro. Por cá, a Associação Industrial Portuguesa veio a público lançar o pânico, alertando para um corte iminente de 16% nos fundos europeus, exigindo proatividade às empresas de agora em diante. E eu diria que esta notícia é quase filosófica. O tecido empresarial português habituou-se de tal forma a viver a soro, ligado às máquinas dos subsídios de Bruxelas, que a simples perspectiva de uma redução na mesada é tratada como uma catástrofe humanitária. Chamar proatividade à urgência de procurar alternativas é um eufemismo delicioso para esconder a dura realidade. Sem o carimbo dos fundos comunitários para financiar a inovação de fachada, muitas organizações simplesmente não sabem como sobreviver num mercado competitivo real. Este choro antecipado à AIP é na prática o lamento de um ecossistema que percebeu que a teta europeia está a secar e que, horror dos horrores, talvez tenham mesmo de começar a gerar lucro por mérito próprio. Por falar em empresas, o mais recente alerta da OCDE acusou as empresas de Portugal de recorrerem a práticas concertadas e ilegais, os chamados acordos de não contratação, para limitar artificialmente o salário dos trabalhadores. É uma revelação que choca um total de 0 pessoas. Numa economia que se gaba de querer reter talento jovem, os grandes lobbies decidiram que a melhor forma de manter a competitividade não é aumentar os salários, mas sim combinar secretamente não roubar funcionários uns aos outros. É o mercado livre a funcionar, só que ao contrário. Enquanto os gestores choram publicamente na televisão, a dizer que faltam engenheiros, que faltam técnicos qualificados, nos bastidores estão a assinar pactos de cavalheiros para garantir que ninguém ousa subir a parada salarial. A OCDE chama-lhe prática ilegal, por cá chamamos-lhe apenas uma terça-feira da gestão de capitalismo do compadrio. O portfólio esse fechou a semana nos $123 mil, um ganho de 5% neste ano, com cerca de $15 em dividendos recebidos no que levamos de julho. Se tu queres ter acesso à ferramenta que eu uso para analisar as empresas e que partilhei neste episódio, o Fiscal AI, eu vou deixar um link na descrição e por lá também encontras o acesso ao Patreon, a comunidade de investimento onde eu partilho análises exclusivas e onde tens uma mão cheia de outros benefícios. Por aqui no YouTube, deixa sempre o teu like e subscreve, são ajudas fundamentais para a continuidade do canal. Hoje ficamos por aqui e da minha parte eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. The question about the high-tech stocks and possible fallout. Anytime there have been real bursts of speculation in the market,
it does get corrected eventually. Ben Graham was right when he said that in the short run it's a voting machine, in the long run it's a weighing machine. Sooner or later, the amount of cash that a business can disgorge in the future governs the value it has, that the stock commands in the market. But it can take a long time. And I mean, it's a very interesting proposition. For example, if you take a company that in the end never makes any money, but the trade changes hands representing a valuation of 10 or 20 billion dollars for some time, there's no wealth created. There's a tremendous amount of wealth transferred. And I think you will see, when we look back on this era, you will see this as a period of enormous amounts of wealth transfer.